Brasil é um país que consome terror, o Brasil consome terror clássico americano, o Brasil consome terror clássico europeu, o Brasil você conta história de conto de fadas, que na verdade são contos de terror para os seus filhos antes de você dormir. Então, quer dizer, você tem um consumo de material do horror no Brasil. E recentemente, os jovens diretores que estão aí, eles têm uma referência no terror, no gótico, no thriller, que eles têm vontade de reproduzir no Brasil. E também acho uma questão educacional. Eu acho que a gente vem de uma formação muito política social de cinema e hoje a gente tem uma formação de jovens que pensam em entreter também. Então a gente tem... Talvez o que é estranho é, nesse momento, os produtores terem descoberto o gênero. Mas isso é bem fácil de entender. É o único gênero nacional que está tendo uma puta visibilidade no mercado exterior. Dizer isso. Mas infelizmente é o que acontece, então eu vou ter que dizer. Mas os meus filmes, eles são muito melhor vistos fora do Brasil do que no Brasil. No Brasil eu não consigo encontrar tanto espaço para exibir os filmes. As pessoas têm um pouco de receio, acham que é trash, acham que é de mau gosto, que não é boa cultura. Mas é um pouquinho de como se relaciona a lógica do cinema brasileiro. Existe um interesse da América Latina muito grande como um todo no cinema de gênero. Não acho necessariamente que esse interesse seja do público, ainda, como talvez venha a ser. Porém, esse interesse é do mercado internacional. Porque esses filmes, os mais interessantes, estão sendo adquiridos por agentes de venda internacionais que conseguem depois lançar esses filmes. E aí vem a influência que eu te falei antes do cinema argentino. Isso deu um boom com o cinema argentino de 2012 para cá, que se espalhou por sorte para nós e, consequentemente, contamina o cinema nacional, contamina o cinema brasileiro positivamente, porque, opa, a Argentina está vendendo 20 filmes para o exterior anualmente de gênero. Talvez o pessoal do Brasil também possa fazer. O espectador brasileiro, ele se interessa pelo horror, né? A gente vê que as produções americanas, enfim, sim, algumas outras produções têm boas performances em bilheterias. Uhum. Agora, com relação ao horror brasileiro, uhum, existe um preconceito? Não existe o horror como tradição? O que acontece? É uma questão de você formar uma cinematografia de gênero brasileiro. Eu acho. O que tem de segurança? O que tem de... O que a gente tem por exemplo, de medo urbano, medo do assalto, né? O medo de ser roubada. Na mulher latino-americana, o medo de ser violentada. Como é que isso pode gerar monstros ou representações do que a gente vive? Então, acho que isso vira uma cinematografia, vira um gênero, a partir do momento que a gente tem marcas próprias, né? Para trabalhar com medo. Não toque no nosso túmulo, é o túmulo. Ousar mexer no repouso de quem já foi sepultado. Nossas referências, diferente dos mais velhos, né, que cresceram, foram crianças nos anos 40, 50 e 60, é que nossas referências elas são mais... por exemplo, muita coisa veio da televisão, veio do cinema americano nos anos 70, né, que foi um bom cinema americano. A melhor, talvez, eu pessoalmente acho que a melhor safra americana é dos anos 70. Né? E quando a gente cresceu vendo isso, o cinema brasileiro era muito diferente disso, porque os mais velhos do cinema brasileiro estavam fazendo seus filmes nessa época. E eles cresceram com outras influências, né? Não só com a literatura, mas cinema
europeu, soviético, japonês, e isso fez com que se criasse uma crosta anti-cinema de gênero, que ela está quase no fim dela, esse preconceito está quase chegando ao fim, e quando aparecia um para fazer, o Zé do Caixão é um grande exemplo, né, e ele veio nos anos 60, ele foi muito descartado e muito desrespeitado por fazer aquele tipo de coisa, de aberração, né? E até eu, 15 anos atrás, quando fiz A Menina do Algodão, que começou a circular em alguns festivais, aliás, ele até circulou bem no circuito brasileiro de festivais, e eu senti umas gracinhas, uns comentários bem preconceituosos com A Menina do Algodão, porque não era um filme sério, né? Não, Cleber, isso não é um filme sério, isso é um filme de terror. Não, pra mim é um filme, eu não vejo filme sério, eu não vejo filme... Não, porque é um filme sério, é um filme com preocupações sociais, um documentário sobre saneamento básico, sobre transfusão de sangue, sobre hepatite, isso é filme sério, tá entendendo? Né? E eu acho que isso acontecia muito, esse tipo de percepção, nesse cinema brasileiro que eu via como mais antigo. Mas eu sempre quis inserir, porque eu amo esse tipo de cinema, na produção brasileira, um toque fantastique, né? Um preconceito específico direcionado ali ao cinema de terror, porque a gente sabe que o público brasileiro aceita, muito por exemplo, bem filmes de terror que vêm do mercado americano. E aceitou filmes brasileiros de horror. Os filmes do Jean Garret, os filmes do John Doe foram filmes de muito sucesso, os filmes do Mojica também, os do Ivan Cardoso também. Que a luz se apague! Então eu não diria que há um preconceito por ser brasileiro de horror. Eu acho que talvez a falta de memória dessa tradição obrigue os cineastas a ter que de novo construir um espaço que de fato existia antes, né? Mas que a cada vez você precisa reconstruir esse espaço. Vocês estão mortos! Apodreçam! Chave, orçamento para publicidade. A gente pode fazer um material muito bom, a gente pode ter um filme muito interessante que as pessoas iriam até querer ver, mas a gente não consegue divulgar esses filmes. Tá, que talvez tenha sido o maior exemplo disso na história do mundo. O filme custou reais, mais ou menos, acho que foram $10.000. Ou A Casa Muda, que é um filme uruguaio dirigido pelo Gustavo Hernandes, muito legal, pegando um país vizinho nosso aqui. Cara, esses filmes custaram realmente $10.000. E aí vem uma empresa, adquire o filme e ela investe $1 milhão para marketing. Talvez tu conseguisse algo no Brasil se tu investisse $1 milhão no filme para marketing.